Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de pré-algoritmos. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo dos conectores lógicos e vamos ver agora o conector lógico OR. Beleza. Então, para trabalhar esse conceito, a gente vai utilizar o seguinte exemplo. Um parque está apresentando uma nova regra para utilizar sua nova montanha-russa. Só pode usar o brinquedo pessoas com mais de 8 anos de idade ou com altura maior que 1 metro. Então, se a pessoa tem mais de 8 anos ou se ela tem mais de 1 metro, então ela pode utilizar o brinquedo. Então, escreva um programa que receba a idade e a altura de uma pessoa e informe se ela pode usar o brinquedo ou não. Beleza. Aqui a gente tem um exemplo, o usuário digitou o quê? 6 como idade e 1 metro. 1 metro no caso e 0,1 como altura. Nesse caso aqui, a entrada do usuário vai ser permitida. Embora ele não se encaixe na idade, ou seja, a idade dele não é maior que 8, mas a altura dele é maior que 1 metro. Então, sendo uma condição ou outra verdadeira, então a condição como um todo aqui no caso vai ser verdadeira. Então, nesse outro caso, a gente tem o que? Idade 9 e a altura, no caso, 97 centímetros. Nesse caso, a entrada também vai ser permitida, porque, no caso, ele se encaixa aqui no critério da idade. Ó. A idade dele é maior que 9. Então, se a idade for maior que 8, ou se a altura for maior que 1 metro, se qualquer um desses critérios for verdadeiro, então a condição como um todo vai ser verdadeira. Beleza, aqui a gente tem um exemplo. O usuário aqui tem idade 9 e altura 1,10 m. Nesse caso aqui, idade maior que 8, sim. E altura maior que 1 metro, sim. Então, as duas condições são verdadeiras. Então, o resultado geral dessa condição lógica é verdadeiro. Porque se qualquer uma das condições for verdadeira, então a condição como um todo, quando unida com o conector lógico OR, vai ser verdadeira. Então, nesse caso aqui, o usuário tem idade 7 e altura 1,05 m. Nesse caso aqui, ó, a altura dele é maior que 1 metro. Então, idade maior que 8, não. E altura maior que 1 metro, sim. Então, como a altura dele é maior que 1 metro, então ele vai também poder utilizar o brinquedo. Então, o resultado lógico aqui vai ser verdadeiro. Aqui temos outro caso, a idade dele é 9 e a altura 1 metro. Então, a idade é maior que 8, sim. E a altura maior que 1 metro, não, é igual. Então, mas como a idade dele é maior que 8, então ele vai poder utilizar o brinquedo. Então, o resultado lógico aqui vai ser verdadeiro. E aqui a gente tem uma pessoa com idade 8 e altura 1 metro. Então, idade maior que 8, não, é exatamente 8. E altura maior que 1 metro, também não. A altura, no caso, é exatamente 1 metro. Então, a primeira condição foi falsa e a segunda condição foi falsa. Como as duas condições foram falsas, então o resultado lógico aqui dessa expressão vai ser falso. Então, o conector lógico OR só vai ser falso quando as duas condições forem falsas. Nos demais casos, o conector lógico OR vai dar como resultado verdadeiro. Aqui a gente tem uma tabela do conector lógico OR, então ele só vai ser falso quando os dois forem falsos. Nos demais casos, vai ter como resultado verdadeiro. Beleza? Vamos escrever um programa para resolver esse problema? Beleza, estamos aqui no nosso ambiente, então vamos começar a escrever o nosso algoritmo. Então, algoritmo, o nome do algoritmo vai ser parque. Beleza, aqui embaixo vamos colocar fim algoritmo. Vamos colocar aqui a área das variáveis e o início para a gente definir os passos do nosso algoritmo. Então, a gente vai pensar aqui nas etapas. A primeira, sempre as entradas, a segunda, o processamento e a terceira, saída. Então, como entrada para esse programa, a gente precisa do quê? A gente precisa de duas informações, a idade e a altura. Então, a gente vai criar aqui duas variáveis. A primeira delas chamada de idade, vai ser do tipo inteiro. E a segunda chamada de altura, e vai ser do tipo real.
Beleza, aqui a gente vai pedir essas informações, então escreva-o, informe a idade, e vamos ler a idade desse usuário. Então leia idade. Vamos pedir agora a altura, então escreva-o, informe a altura. E agora vamos ler essa altura desse usuário. Beleza, tem mais entradas que a gente precise? Não, nesse caso as entradas acabaram. Então a gente precisa só da idade e da altura. Então agora a gente pode partir para o processamento. Seria analisar essa idade e altura e decidir se ele pode utilizar o brinquedo ou não. Então se, no caso, a idade dele for maior que 8 ou no caso aqui, a altura dele for maior que 1 metro, então, fim-se. Então, se qualquer uma dessas condições for verdadeira, a primeira, idade maior que 1 metro, ou a segunda, altura maior, idade maior que 8, ou a segunda, altura maior que 1 metro, então o resultado lógico aqui vai ser que ele vai ser verdadeiro. Então a gente vai escrever aqui, no caso, escreva-o que esse usuário pode utilizar o brinquedo. Beleza. Caso contrário, se ambas essas condições forem falsas, então a gente vai escrever aqui, escreva-o que não pode utilizar o brinquedo. Beleza, então o conector lógico ou, se qualquer uma dessas condições for verdadeira, então o resultado vai ser verdadeiro. Então isso daqui só vai dar falso, o resultado geral dessa condição só vai dar falso quando essa condição for falsa e essa segunda condição também for falsa. Então note, ó, que ao você separar com ou, você deve colocar o parênteses para separar em voltas, né, de cada uma das condições. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.